nesta noite nós estamos recebendo o pastor Manuel Leandro, que está nos visitando. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Canaã, então ele veio lá de Israel para pregar aqui para nós hoje. Brincadeira, a Igreja de Canaã fica ali em São Miguel Paulista. O pastor César o convidou, ele aceitou prontamente, e nós ficamos muito contentes com a presença dele. Que Deus possa abençoar a vida do pastor Manuel e usá-lo para falar ao nosso coração nesta noite. Graça e paz. Irmãos, eu trago um abraço lá da Igreja Presbiteriana Canaã. Como disse o nosso irmão, é uma igreja que mana leite e mel, cujo pastor se chama Manuel, devidamente liderada por aquele que está no céu, que é o Deus de Israel, né? Que bom estar aqui. Eu recebi o convite do nosso pastor César, um amigo, que acompanhou aí a minha caminhada no seminário até a ordenação, e ele veio para cá, e na época o presbitério acabou se dividindo, né? Aí o metropolitano ficou para lá e aqui até hoje eu não lembro qual que é o presbitério, leste, né? E aí o pastor está para cá e a gente está para lá. Trago um abraço lá da igreja. Minha esposa ficou em casa porque eu fiz um erro eu calculei mal as minhas férias e eu estou de férias lá da igreja, calculei mal. Aí acabei aceitando o convite do pastor César sem atentar para as minhas férias. Mas é como disse o nosso irmão, pastor, era para estar aqui. Então nós estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com você o que a Bíblia nos diz em Gênesis 18. Essa igreja, Buenos Aires, ela faz parte da época, né, que eu cuidava das crianças do presbitério. Nós fizemos isso foi acho que na década de 98, 99, sei lá, por aí. Nós fizemos um trabalho com a Federação de UCP aqui, do presbitério, e a gente veio jogar bola, queima, com as crianças na quadra. Trouxemos, vieram acho, umas 9, 10 igrejas para cá. Quase que o pastor da igreja aqui perde o pastorado dele aqui, porque as crianças bagunçaram de maneira sem igual na quadra. E foi um tempo muito gostoso aqui. E claro, o pastor não ia perder, mas foi um tempo muito bom. E essa igreja fez parte daquele tempo tão gostoso que nós tivemos na vida das crianças naquela época. Então, queria fazer esse registro aí e trazer a lembrança, né? Gênesis 18, eu quero compartilhar com você um texto que está sendo alvo, né, da nossa meditação lá na igreja. Desde janeiro nós estamos expondo o livro de Gênesis lá na igreja, e eu queria compartilhar com vocês as verdades que se depreendem deste capítulo 18. Diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não me passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, e repousai debaixo desta árvore. Trazei um bocado de pão, refazei vossas forças. Visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão
para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhes perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Senhor, fala conosco, precisamos ouvir tua voz, precisamos, querido Pai, sermos reabastecidos com a porção da tua palavra para a caminhada, para o dia a dia da nossa vida. Abençoe os corações que aqui estão, as pessoas, Deus, que cruzaram os umbrais desta casa, que saiam daqui abençoadas pelo teu poder. No nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. Irmão, já imaginou o que você faria se você recebesse uma visita de Deus na sua casa? Eu fiz essa pergunta lá na igreja, na semana que antecedeu esta mensagem. E eu recebi várias respostas. E nós fomos interagindo durante a exposição com as respostas que os irmãos deram. Eu quero compartilhar com vocês também essas respostas, para a gente ver como que a palavra de Deus ela é viva, real, verdadeira e extremamente prática para a nossa vida. E eu fiquei, na verdade, quando preparava o estudo deste texto, eu fiquei meditando, mas refletindo bastante em relação a este Deus, o nosso Deus, que insiste em caminhar em direção à nossa casa. Você tem vários exemplos na Escritura Sagrada de um Deus, deste Deus maravilhoso, que vai às casas, que visita as casas dos seus filhos. Como, pastor? Várias oportunidades, mas nós vamos falar aqui da casa de Abraão, mas a gente poderia citar a casa de Jairo, a casa de Pedro, a casa de Marta, a casa lá da Marta, Maria. Poderíamos citar tantas outras casas que o Senhor entrou, Simão o leproso. Você vê como é que o nosso Deus ele é um Deus relacional. O nosso Deus ele não está distante, afastado de nós, não querendo contato lá do trono dele, de forma tirana, afastado daqueles que ele chamou para adorá-los em espírito e verdade. Então, eu louvo a Deus por conta disso. E nesta oportunidade, nós vamos refletir sobre o dia em que o Senhor foi à casa de Abraão. O que você faria se Deus entrasse na sua casa, se Deus viesse te visitar lá na tua casa? Primeira
verdade que eu encontro aqui é o seguinte sentido. Eu quero trabalhar o que foi que Deus vislumbrou, o que foi que Deus viu quando chegou à casa de Abraão. Vamos lá, nós vamos então trabalhar nessa linha de raciocínio. O que foi que Deus constatou quando ele chegou na casa de Abraão? Primeira verdade que eu encontro está no capítulo 18, versículo 1 e 2. A primeira verdade que eu encontro é que quando Deus chega à casa de Abraão, ele encontra um chefe de família dado, inclinado à adoração. À adoração. Onde está isso, pastor? Acompanhe comigo. Versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Você sabe que Abraão tinha deixado o seu sobrinho Ló ali, né? E estava, então, caminhou em direção a Hebrom e estava nos carvalhais de Manre, porque era uma região de farto pasto, para que ele pudesse, junto com a grande comitiva dele, junto com o seu rebanho, que era enorme, poder pastar e estar ali em Hebrom, que significa comunhão com Deus. Então, Abraão estava assentado à porta da tenda, e o texto diz que quando ele vê, quando os olhos dele contemplam, que vinha vindo ali 3 homens, e ali nós sabemos que são os anjos e o Senhor, a postura inicial de Abraão foi uma postura de adoração. A primeira postura. Porque o texto vai nos dizer, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Jogou-se, literalmente falando, numa postura de adoração. Há estudiosos que vão dizer, não, esta é uma postura do costume daquela terra, por parte de todos, num sinal de educação. Pode ser até que seja isso, mas quando eu olho para o contexto todo, eu vejo Abraão se reportando a Deus ali como o Senhor, e nós sabemos de uma forma muito clara que ele estava diante do Deus vivo e verdadeiro. Então a primeira grande postura que eu vejo em Abraão é uma preocupação em adorar ao Senhor. Primeira coisa que nós devemos fazer, adorar a este bom Deus. Esta é a lógica. Se Deus entrasse dentro da nossa casa, nesta oportunidade, a nossa preocupação inicial deve ser a preocupação de adoração. De adoração. Eu me lembro que em uma das perguntas que eu fiz a um dos adolescentes, ele respondeu da seguinte maneira: se Deus viesse na minha casa, a primeira coisa que eu faria era pedir perdão a Ele e adorá-lo. Pedir perdão a Ele dos meus pecados e adorá-lo. Mas deve ser essa a nossa preocupação. Em um mundo em que existem tantas vozes, tantos querendo se erguer e se levantar como senhores, como aqueles que devem ser, julgam eles, dignos da nossa adoração, dignos da nossa obediência, dignos do nosso temor, num mundo como o que nós estamos vivendo. Este texto nos ensina que a nossa adoração deve ser única e exclusiva ao nosso bom Deus. Eu me lembro de Jesus. Ele chegava nos lugares, quando ele operava os grandes milagres, naquela oportunidade da pesca maravilhosa, Pedro, quando se vê diante da grandeza desse Deus todo-poderoso, excelso, encarnado, não lhe resta uma outra alternativa a também se prostrar. E até mesmo dizer: Senhor, se afasta de mim, porque sou pecador. Porque sou pecador. Abraão, num primeiro momento, se prostra. Abraão, num primeiro momento, adora. 2022 anos depois, para mim e para você, fica também a mesma orientação. Se tem alguém que nós devemos nos prostrar, se há alguém em quem nós devemos dobrar os nossos joelhos, se há alguém neste mundo em quem nós devemos nos curvar, é somente a Deus. Somente a Ele.
Somente aí. E poucas não são as situações nesta vida que tentam também nos fazer dobrar os joelhos. Olha, pastor, o senhor poderia ser mais claro? Claro que sim. Às vezes, nós estamos nos dobrando os nossos joelhos para situações que envolvem relacionamentos afetivos. Dobramos os nossos joelhos não para Deus, mas para os temores em relação à vida financeira. Dobramos os nossos joelhos muitas vezes para governantes. Dobramos os nossos joelhos muitas vezes para familiares que são abusivos, com medo. Quando na verdade o convite da palavra do Senhor é: se há alguém que eu vou dobrar os meus joelhos, que eu vou curvar a minha fronte, que eu vou baixar a minha cerviz, é o Deus vivo e verdadeiro, e ninguém mais. Simples assim. Se Deus então entrar na minha casa, entrar na sua casa, o convite da palavra hoje é: dobre-se, jogue-se, prostre-se diante dele. Esta foi a primeira constatação. Deus encontrou um líder adorador dentro da casa dele. A segunda constatação que eu vejo é que Deus, quando chega lá, encontra uma casa hospitaleira. Uma casa hospitaleira. Como que é isso? É hospitalidade. Sabe, quando Deus chega lá, você pode ver aí a partir do versículo 3 em diante, diz assim: e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. O que ele está falando? Assim, a minha casa é o lugar para o Senhor estar. O Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor aqui é o teu lugar. Aqui é o teu lugar. E pessoas com essa característica de hospitalidade, elas não sabem o que fazem para você ficar na casa dela. Não sei se você já teve a oportunidade, eu já tive, de ir visitar pessoas, tanto aqui em São Paulo como na Bahia ou nos outros locais do interior que eu vou. Como é gostoso você ir em casas hospitaleiras, né? Abraão, Deus está lá e ele está sendo hospitaleiro. Pastor, o senhor pode dar os exemplos aí para a gente verificar se é isso mesmo? Olha aí, ó. Primeiro, a casa hospitaleira: traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Olha aí, esse era um sinal de hospitalidade, de respeito, porque vinham andando ali, o pé ficava sujo, suado, aquela coisa toda, já mostrava uma preocupação, né, com a higiene. E olha que nem tinha Covid, hein, naquela época, não é verdade? E o pessoal já tinha toda essa preocupação de se limpar, de cuidar e etc. E Abraão está ali tomando o cuidado. Vamos avançar? Outra coisa maravilhosa. E aí ele diz, né? Trarei um bocado de pão e refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo, e depois seguireis avante. E aí ele vai trazer comida. Vocês acalmem aí, vocês fiquem aí tranquilos, debaixo dessa sombra, com os pés lavados, tem água para beber, tem tudo preparado aqui. A minha casa é o lugar para repouso, para você ficar aqui se sentindo bem. E aqui está um dos textos que Hebreus, depois, lá na frente, vai dizer que muitos receberam anjos dentro de casa sem saber, por causa da hospitalidade. Novo Testamento, se a minha memória não me trai, diz isso. Que muitos foram abençoados, muitos receberam anjos, muitos foram agraciados com a presença de seres angelicais, e aqui neste caso do próprio Deus, que resolveu, que ficou dentro da casa dele, e ele resolveu ser hospitaleiro, E a hospitalidade, ela é, na minha opinião, uma das grandes características e marcas daqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro.
Como eu disse aqui, citei, você lembra como Jesus amava a família de Marta, Maria e Lázaro? Lembram? Poxa, eu também, naquela época, eu queria ficar lá na casa deles. Era uma bênção, é um negócio fantástico, lindo e maravilhoso. Era uma oportunidade para você poder refazer as forças, poder conversar, poder ouvir, poder dialogar. Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, se a minha memória não me trai, vai até dizer que nós devemos ser hospitaleiros. Comunhão, ter cuidado, receber as pessoas bem. Isso é uma bênção, isso é uma dádiva, isso é uma graça. Agora, veja só que coisa interessante. 2022 anos depois da morte e salvação do nosso Senhor Jesus, nós vivemos muitas vezes em um contexto de muita individualidade, onde as pessoas não querem mais estar juntas, onde as pessoas agora, até com o recurso do ambiente virtual, já não querem ter nem sequer comunhão, não querem mais receber, não querem mais ter contato, estão se afastando, se enclausurando. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos convida, sim, a agirmos com discernimento, com cuidado, com prudência. A palavra diz que é para a gente ser simples como as pombas, prudente como a serpente. É verdade, eu não tenho dúvida disso. Mas você pode ter certeza que a hospitalidade é bem-vinda no meio do povo cristão. Isso é importante. Deus, quando chega na casa de Abraão, encontra uma casa hospitaleira. Encontra uma casa hospitaleira. Você sabe que, fazendo um recorte aqui em relação à questão dos mais idosos, do sogro e da sogra, de forma bem direta. Você sabe, irmãos, que uma das coisas que um vô e uma avó, eu não advogo a tese de que vô e vó têm que criar filhos, não. Eu acho que quem tem que criar filho é o pai e a mãe, não é? Eu sei que existem contextos que muitas vezes acabam conduzindo os netos a viverem com os seus avós. Eu faço esse recorte, avalia bem, tá? Mas eu entendo que prioritariamente deveria ser mesmo o pai e a mãe que tem que segurar e criar mesmo, não tenho dúvida disso. Agora, se tem uma coisa que o vô e a avó devem fazer, é ser a central única da família da hospitalidade. Domingo, não tem outro dia melhor, está lá na casa do vô e da avó, meu. Eu até falo, sogra e sogro tinha que ter essa função. Nem que você botasse dinheiro, sabe? Depositasse o dinheiro. Eu me lembro, rapaz, quando eu ia na casa do meu vô e da minha avó, era uma coisa fantástica. Comer carne com batata, domingo macarrão com carne moída, sabe? Para estar todo mundo junto, para estar todo mundo ali celebrando, para estar dando risada, contando os causos, escutar o que o vô tinha para falar, e por aí vai afora. Hospitalidade. E às vezes tem umas sogras por aí que não quer que a nora entra. Levou meu filho, levou seu filho, mas graças a Deus, você pode trazer, está trazendo neto, pode estar junto, todo mundo junto ali, comendo, se alegrando, festejando. Faça da sua casa esse ambiente hospitaleiro para poder receber. Por quê? A Bíblia não diz que é na união ali que Deus celebra a bênção? Está escrito isso, meu irmão, minha irmã. E eu vejo aqui que há um princípio bíblico nesse aspecto. Deus está no meio desses negócios. Primeira característica. Deus vê uma casa que tem um homem que lidera a casa dele em adoração. Segundo, a casa dele é marcada pela hospitalidade. Hospitalidade. E terceiro, era uma casa organizada. Onde está isso, pastor? Veja aí o que diz. Versículo 6 em diante. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. E lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. 27 litros mais ou menos de farinha. Vai lá, Sara, vem cá. Eu sei, vem cá. Sara, vem cá.
pega lá a farinha, faz o bolo, faz o pão, amassa tudo, faz pão de boa qualidade, e é muito pão mesmo, porque eu quero fartura. Eu quero fartura. Então, eu sei que tem essa quantidade lá naquele lugar. Vai lá e faz. Outra evidência de organização. Abraão, por sua vez, correu ao gado e tomou um novilho, tenro e bom. Ele sabia onde estava o gado. Ele sabia onde tinha farinha. Ele sabia onde estava o servo. Ele sabia onde estavam as coisas. Parou por aí? Não. O texto vai lá, diz que ele deu ao criado e que o apressou em prepará-lo. Versículo 8. Tomou também a coalhada e o leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo organizado diante deles e permaneceu junto a eles debaixo da árvore e comeram. Uma casa organizada. Casa organizada. Casa organizada. A casa tudo no lugar. Abraão sabia. Abraão sabia. Olha, irmãos, vamos ser sinceros. Deus é um Deus que opera na confusão, na desordem, na bagunça? Não. O princípio da organização reside em Deus. Por quê? Olha lá, vamos lá. No primeiro dia criou Deus. Segundo dia Deus criou isso. Terceiro dia Deus criou aquilo. Quarto dia Deus criou aquilo. Quinto dia Deus criou aquilo. Sexto dia Deus criou. E no sábado, no sétimo, descansou. Organização. Organização. Tudo certinho. Dá mais um exemplo, pastor? Claro que dou. Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Coríntios diz o quê? Fazei tudo com ordem e decência. É um princípio. Organização. As coisas precisam estar no devido lugar, até para você saber onde, como pegar, usar e investir. Essa é uma lógica. É uma lógica. Uma lógica clara. Uma lógica muito clara. E o que eu fico assim é que tem gente do nosso meio que vai pagar uma grana para ir lá fazer uma consultoria com um camarada. Bom, deixa eu tomar cuidado, porque senão o pessoal vai achar que eu estou pegando no pé. O cara vai lá, paga 11 mil reais para aprender que ele precisa ser organizado. Para aprender que ele precisa fazer as coisas que Deus já está há muito tempo dizendo para ele. Ele frequenta a escola dominical desde cedo e está sabendo que as coisas precisam estar organizadinhas, tudo certinho, etc e tal. Sua mãe entra no seu quarto, quando ela entra lá, ela toma um susto. Porque ela vai falar assim, meu Deus do céu, isso aqui é um quarto do que eu posso falar, do que é? A bagunça, sapato para um lado, meia no ventilador, a cama toda dobrada, toalha amarrada no pé da cama, cachorro dormindo em si, brinquedo na janela, não sabe onde estão os livros. É uma bagunça. É uma bagunça. Deus não opera. Deus é um Deus de organização, não é um Deus de confusão. Não é um Deus de confusão. Ó, pastor, o senhor pegou só no pé do adolescente. Não, tudo bem, vamos soltar aí para todo mundo. Como é que está a vida financeira? Como é que está a vida financeira? Desorganizada, bagunçada, bagunçada. Não tem organização, não tem organização. Não devolve dízimo, não é ofertante, gasta dinheiro com tudo e com todos. E aí a coisa fica tão complicada na vida que, em vez de buscar a Deus e a sua justiça, para comer o melhor da terra mesmo, deixa de buscar a Deus, o reino dele, a sua justiça em primeiro lugar, e vai comer do pior. É bem assim. Não se organiza. Tem que organizar, meu irmão. Tem que botar as coisas em ordem. Vamos lá. Básico. O que eu vou gastar essa semana no mercado? Mulher, me ajuda aqui. É isso, aquilo outro. Onde a gente vai? Nós vamos, deixa eu ver aqui e tal. Eu mudei, estou morando na Penha desde 2015. Cheguei lá, vi que o padrão é um pouco mais alto.
Eu falei, meu Deus do céu, o padrão é mais alto, mas o arroz é o mesmo que eu como. Vamos organizar, mulher? Vamos. Vamos buscar qual que é o mercado melhor da região. Olha aqui, olha lá, liga para fulano. Beltrano, qual que você indica? Descobri. Açaí atrás do Essa da Marginal. Vamos para lá. Chum, pá. Tudo organizadinho. Entra isso, sai isso, tira isso, tal, corta aqui, corta lá, pá. Organização. Essa semana, esse mês, a gente vai ver como é que a gente vai fazer com as roupas. Esse mês, os estudos dos meninos, como é que está a questão. Enfim, tem que botar na ponta do lápis e organizar, para não deixar a coisa escapar, porque senão você não vai ter coalhada, não vai ter leite, não vai ter pão. É o princípio. E a vida com dízimo? Pelo amor de Deus, irmãos, deixa eu compartilhar com você um testemunho da minha vida. 97, eu era um desses camaradas que ia para a igreja e não entendia isso. Não entendia isso. Não entendia. Olha, era uma luta. Eu cantava na frente. Cantava na banda. Um negócio fantástico. Levantava minha mão. Sabe essas coisas? Eu gosto. Achava tão bonito isso. Eu acho. Né? Cantava aquela música assim. Ofereço a minha vida a ti. A sequência é: mas o meu bolso não, nem tampouco o meu cartão. Sabe? A igreja passando por vários desafios, tanta coisa para fazer, um prédio do lado religioso para construir, e a gente não tomava decisão na nossa vida. Um dia o pastor me chamou para uma conversa. Eu fui conversar sobre um determinado assunto lá com ele, que eu nem sei o que era, eu que chamei ele para fazer uma dúvida, ele perguntou para mim: Manuel, o que está acontecendo com você, rapaz? E aí ele me apertou nessa área, me apertou. Irmão, eu saí da casa do pastor naquela noite, se eu tivesse um jeito, eu tinha arrancado os fios do bigode dele tudinho, de raiva. Quem é ele para falar do meu dinheiro? Nervoso. Desci e fui para casa. Coração duro, mas duro mesmo. Chateado. Passou um tempo. Estou eu lá em casa. Sou funcionário público. Trabalhando um dia sim, um dia não. No meu dia de folga, minha esposa me chama. E ela fala assim: Manuel, acabou o arroz. Eu olhei, falei: acabou o arroz? Eu disse para ela: não podemos ir no Davó. Vocês conhecem o Davó? É um supermercado. O Davó tinha um cartão chamado Confiança. Mas no meu caso, o cartão, quando olhava para mim, o nome mudava. Era Desconfiança. Porque eu já tinha estourado o limite. O meu cartão de crédito, no banco, eu já não tinha mais limite. Eu já tinha passado do limite. O limite da conta bancária também já tinha ido para o brejo. E eu tinha uma folha de cheque, se a minha memória não me trai, do Banco Banespa. Eu não sei quem lembra do Banco Banespa aqui. Aí eu falei: não tem arroz. E eu imaginei: o que é que eu faço agora? Eu fui na estação de trem do Itaim, tinha um mercadinho chamado Zigue Zague. Eu não lembro mais do nome dos açougues, da farmácia que tinha lá, mas do Zigue Zague eu lembro. Eu cheguei para o homem lá e falei assim: vem cá, eu vou te fazer um pedido aqui. Eu preciso que você me venda uma cesta básica. Uma cesta básica. Só que tem que ser a cesta básica mais barata. A mais barata. Ele falou: tá bom. A mais barata é aquela. Segundo, falei para ele: eu preciso que você segure um cheque para 30 dias.
Irmão, é muita humilhação. Humilhação desgramada. E você tem que depositar, nós recebíamos no último dia útil do mês. Eu falei, você tem que depositar no dia 29 para cair no dia 30 certinho. Porque se você depositar no 28, cai no 29, cai sem fundo. Se você depositar no dia 1, no dia 2 já cai sem fundo. Por quê? Porque o limite ia lá e fazia o quê? E detalhe, ele falou assim, não, tudo bem. Aí ele pegou a cesta, eu escrevi lá, bom para. Quem lembra disso aqui no cheque? Bom para. Coloquei lá. Tá. Peguei a cesta. Vim de carro? Não. Por quê? Meu carro estava quebrado há 3 meses no mecânico. E o mecânico tinha dito que tinha que fazer o motor, que tinha aquilo, etc, tal. E meu carro era um Fusca. Irmão, um Fusca não quebra. Mas o meu quebrou naquela época. Então eu saí com aquela cesta andando até em casa. Quando chegou em casa, coloquei na mesa. Minha esposa começou a fazer. E modéstia à parte, minha esposa cozinha bem. Quando ela terminou de fazer a comida, etc, ela me chamou. Nessa que ela me chama, ela vira para mim e fala, olha, o arroz está aí, etc e tal, pode comer e tal. Aí veio com uma latinha de sardinha, joguei lá, aquela coisa toda, pá, estou comendo. Na hora que eu olhei para o arroz, irmãos, um arroz amarelo. Um amarelo. Eu falei, que isso? Ela falou assim, olha a qualidade do arroz que você comprou. Grudado, anexado, soldado, sei lá o que era aquilo. Um negócio assim, irmãos, que por muito menos tem gente que já achar que está tentando manifestação no prato, de tão horrível. Eu falei, que amarelado. Eu olhei o pacote de arroz. Quando eu olhei para o pacote de arroz, tipo 6. Irmão, eu nunca vi mais esse negócio tipo 6. Eu acho que aquele pacote foi separado na eternidade para mim. Aí eu fui comer. Na hora que eu comi, a gente ora, né? Crente ora, né? Para comer. Na hora que eu coloquei a colher na boca, me veio à memória a conversa que o meu pastor teve comigo. E eu engoli. Eu engoli aquele dia e eu fiz a seguinte reflexão. Estou comendo a minha infidelidade. Comendo a minha infidelidade. Comendo a minha infidelidade. Comendo a minha infidelidade. Vou me acertar. Nem pensava em ser pastor, seminarista, nada disso. Nem imaginava que Deus ia me chamar para isso. Falei, vou me acertar. Vou me acertar. Fazia o curso de Direito na época, tinha que pagar a faculdade, tinha que um monte de coisa na pauta para você ter como responsabilidade. Eu falei, eu vou dar um passo de fé. Eu vou me organizar nesse negócio. Não quero saber. Conversei com a minha esposa, estou junto com você. E começamos. Na trilha da fidelidade. Na trilha. E, não, que dízimo é coisa do Antigo Testamento. Não quero saber. Não quero saber. Não vem com essas conversas para mim, não. Eu já estou me lascando com essa... Não, é que a nova dispensação, os igrejados, desigrejados, os atribulados, os abestalhados. Que é assim essa raça. Fica buzinando no ouvido da gente. E a gente fica dando ouvido às vezes. Vou me acertar. Vai mesmo? Vou. Minha mulher, estou junto. Começamos a se organizar. Impressionante. O mover. Deus começou a fazer um trabalho, um movimento. E às vezes, aí o pessoal fala, não, é porque você parou de gastar. Não, a questão não foi essa. É muito mais que isso. Porque como que você explica uma pessoa ganhando R$600 e pagando 420 de faculdade, na época, que era a mensalidade, você ainda conseguia fazer o que nós estávamos fazendo? Num curto período de tempo, paguei o da avó, paguei o tio, a prima, os colegas, as amizades, o banco, liguei para o gerente, consegui falar para ele,
cancela o meu limite. Não, mas agora que o senhor... Não quero. Cartão de crédito, me organizei. Tudo. E o meu sogro, que na época trabalhava na Eletropaulo, ele é aposentado da Eletropaulo, uma vez veio pedir dinheiro, ele falou: eu não consigo te entender. Eu não consigo entender o que é que acontece. Você ganha menos do que eu e está emprestando dinheiro para mim. Fidelidade. Pastor, isso é teologia da prosperidade. Só se você for doido, se você achar que eu estou pregando isso aqui. É da fidelidade. Organizar a vida financeira. Sabe, de uma vez por todas, parar com esse negócio. Trabalhar com fidelidade dentro da casa do Senhor Jesus. Não tem outra saída não, irmão. Eu nunca vi. As irmãs da minha igreja lá, as senhoras da minha igreja, as que mais prosperam, as que mais caminham, sem precisar pedir um níquel de ninguém, são as que são mais fiéis. Idosas, pensionistas, mulheres que com 70, 76 anos de idade. E você acha que nós somos novos, não podemos escrever uma história de fidelidade? Eu entendo que é assim que tem que ser. Não tem outra saída, não tem outra história, não tem outra trilha a seguir. E aí Abraão está com a vida dele organizada. Isso é para tudo na nossa vida. Para tudo na nossa vida. Né? As escolas, os ensinos. Eu gosto muito de um delegado de polícia que eu acompanho, e ele falou que para ele chegar a tenente do exército, ele optou, ou era bagunça, ou era gandaia, ou era o tempo inteiro, ou era estudar. Ele teve que se organizar. E depois, quando ele foi para passar no concurso da polícia civil, a mesma coisa, ralo. Trilha, não tem segredo. Irmãos, se você semeia organização, se você semeia na organização, você colhe benefícios. A casa de Abraão está organizada. Né? E aí, quando eu perguntei para uma irmã lá, falei assim: o que você ia fazer se Deus fosse visitar a tua casa? Ela respondeu um negócio que eu achei muito interessante. Ela falou assim: eu ia pedir para minha mãe dar uma segurada em Deus lá na porta, que eu ia correr para dentro de casa para arrumar a casa. Casa está bagunçada. Não pode. Os adolescentes aqui, os jovens, organiza a tua vida. Organiza. Peraí, chega aí. Vem cá. Amizade, excesso de zap, Instagram, para saber da vida de não sei quem, não sei o que lá. Esquece a vida dos outros, organiza a sua. Eu sei que tem gente que não gosta do presidente, tem outros que gostam, tem outros que não querem, sei o que lá, mas essa semana eu ouvi um testemunho de um dos filhos dele, quando ele foi passar, se a minha memória não me trai, para a Polícia Federal. Ele falou que foi morar junto com o pai dele lá em Brasília, na época era deputado, para morar lá no apartamento funcional, para ele poder se organizar, para ele poder ralar, para ele poder fazer os preparatórios. E por que ele foi para lá? Porque lá ele ficava distante dos amigos, que chamava para bar, que chamava para zoeira, que chamava para... Não, se você não estabelecer prioridades, se a sua vida não for organizada nisso, você vai ficar para trás. E Abraão está com a casa dele organizada. Sara pega lá a farinha, eu sei que tem farinha, pegou o gado, organizou, levou para lá, faz o novilho, pegou coalhada, pegou leite, tudo no seu devido lugar. Vida financeira no lugar, vida dos estudos no lugar, vida sentimental, tudo na sua devida ordem. Tudo tem o seu momento, inclusive o momento para poder estar ali em adoração. Domingo. Talvez vocês estão trazendo à memória uma porrada de gente que poderia de repente estar aqui, mas que foi sugado por essa agenda de entretenimento que tira as pessoas da igreja. Guarda isso. Você não, você precisa estar focado. Está junto. Ô esposa, vamos
vai chegar em casa, vai chegar hoje lá, vai dar uma olhada, vai botar tudo no seu devido lugar. Tudo no seu... Organizar. E pode falar, Senhor, abençoa aqui, porque se o Senhor é o Deus da organização, minha casa está organizadinha para o Senhor fazer a obra. Aprendemos isso. O que eu aprendo mais? Eu aprendo quando eu olho para essa oportunidade aqui, que nesse ambiente todo propício para a adoração, um ambiente hospitaleiro e um ambiente organizado, Deus faz algumas perguntas para Abraão, importantíssimas. Primeira pergunta, versículo 9. Veja o que está escrito aí. Então, lhes perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Essa pergunta quando eu fiquei refletindo sobre esse texto, eu fiquei imaginando algumas coisas. Por que Deus faz algumas... Porque a gente não pode achar que as coisas que estão aí na palavra de Deus são por acaso. Deus sabia onde Sara estava, não sabia? Claro que sabia. Mas a pergunta é para Abraão: onde está sua mulher? Onde está sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Está na tenda. Então, o primeiro ensino que eu vejo aqui em Abraão é o seguinte: ele sabe onde a mulher dele está. Isso é absurdo, pastor, isso é tão óbvio, muito óbvio, é verdade. Mas tem um monte de homem que não sabe onde a mulher dele está. Não tem consciência. Não sabe o que está acontecendo com ela, não sabe o que se passa, não quer nem saber. Todo mundo sabe, menos ele. Abraão era um homem que sabia onde estava a esposa dele. Sabia, literalmente, onde a mulher dele estava. Isso aqui é importante para nós, porque quando nós estamos nos gabinetes pastorais, muitas vezes atendendo as irmãs, uma das grandes queixas é: o meu marido não está nem aí, não tem nem noção, não se importa. Sabe de tudo, sabe onde está a mãe, sabe onde está o pai, sabe onde está o primo, sabe onde está a tia, sabe o que está acontecendo na casa do vizinho, sabe o que está acontecendo lá na empresa, sabe de tudo, mas não sabe onde está a mulher dele. Ô meu irmão, vamos fazer um acordo aqui, entre eu e você? Se Deus perguntar onde está, aí você fala: eu sei onde está agora, Senhor. Isso é importante. Segundo, disse um deles, versículo 10: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, darás à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Você sabe o que Sara estava fazendo? De butuca. É assim. Mulher é assim. Não adianta. E você vai falar para mim que Sara estava errada? Na minha opinião, não. Ela tem que estar atenta mesmo. Ué, num relacionamento, por que minha esposa não pode saber onde eu estou? Por que a minha esposa não pode estar a par das questões? Não tem problema. Lá em casa, a gente tem uma regra. E a gente está criando os nossos filhos assim. Vou dar só um exemplo. A questão, salvo as questões de cunho pastorais, que não compete nem a minha esposa, nem aos meus presbíteros, nem a ninguém na face da terra, não existe off entre eu e a minha mulher. Pastor, o que é isso? Não, é isso mesmo. Não existe. Vou dar um exemplo. A senha da minha conta bancária, a minha esposa sabe. A senha do meu cartão, a minha esposa sabe. A senha da conta dela, eu sei. A nossa senha, os nossos filhos sabem. O meu celular é a mesma senha da minha esposa. O celular dela, a mesma senha que é o meu. O computador é compartilhado. Não tem nada que fique escondido. Não tem esse negócio. E às vezes eu vejo homens que ficam, fica aí, querendo saber isso, querendo saber aquilo. Tá, meu querido, mas ela não é uma só carne com você?
Por que você está com tanta dificuldade nesse sentido? Aquilo qual que é a quina nesse relacionamento? Ótimo, maravilha. Agora você, minha irmã, não pode também ser Sara no outro sentido. Porque quando Deus vai revelar uma promessa, o que Sara faz? Duvida. Dá risada. Daqui a 1 ano eu volto e ela vai estar grávida. Já vai ter concebido um filho. Beleza? E aí Sara começa a chacotear, a zombar. Porque é isso que vai acontecer aí. Se uma mulher recebe todo o respeito e deve ter toda a autorização para fazer parte dessas questões na sua vida, você como mulher também tem que ter discernimento para não fazer leituras erradas das coisas que você ouve e escuta. Porque tem certas donas também que vê coisa que não existe, que tem ciúmes de certas questões que não tem necessidade de ter. Ou então você faça que nem algumas que eu conheço. Eu sou ciumenta mesmo, então eu prefiro nem tomar conhecimento para minha cabeça não ficar viajando na maionese. Agora, se quer saber, precisa ser uma mulher de Deus, madura. Alguém cujo qual o marido descansa e confia. E sabe que ela sim é digna de toda a honra, de ter acesso a tudo, porque é uma dádiva de Deus na vida dele. Pastor, é que o senhor não tem ciúmes da sua esposa. É verdade, eu não tenho, eu não consigo ter. Eu não consigo. Estou casado com ela desde 98. Eu não consigo. Aí as pessoas falam, mas por que o senhor não tem? Eu falo, não tenho, porque quando eu casei a 3. Eu, ela e Deus. Está nós 3 lá. Então, se eu enganar ela, eu estou enganando a Deus. E eu vou falar uma coisa para você. Eu conheço vários trechos da palavra de Deus que toda vez que alguém enganou um filho e uma filha de Deus, se deu muito mal. Então eu estou fora disso. Pastor, mas quem ama não tem ciúmes? Olha, eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu sei que o que eu sinto por ela foi, na minha opinião, traçado na eternidade. Eu não preciso, eu confio. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Dá um exemplo. Eu trabalho com mulher, trabalho com homem, trabalho com gente que não sabe se é homem ou se é mulher. É assim a vida. Mas nós temos que estar firmados, irmão. Tem que ser um relacionamento claro, reto, objetivo, transparente. Sara está lá atrás e o texto vai dizer que ela vai sorrir. Ela vai sorrir. Mas louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus entra e faz a obra. Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade. E Sara, sua mulher, já havia cessado os costumes das mulheres. O que acontece aqui é que Sara já não tinha mais menstruação, já estava avançada em idade. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei à luz ainda sendo velha? Aí vem o 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Meu irmão, não é por nada não, mas eu louvo a Deus pela essa risada da Sara. Porque até nas loucuras e nas idiotices do povo de Deus, Deus faz com que as grandezas e as certezas e as maravilhas e intervenções de Deus aconteceram lá atrás, aconteceram no tempo de Jesus e pode acontecer nos nossos dias também. Por quê? Porque não há coisa demasiadamente impossível para Deus. Não há. Eu me lembro daquele dia em que Jesus entrou na casa de Jairo, e quando ele chega lá, e que o pessoal fica, não incomoda mais o mestre, não incomoda mais o mestre. Outros dizendo que quando Jairo entra com Jesus na casa dele lá, que a menina está morta, você sabe que ela está morta, que Jesus fala, não, ela não está morta, o pessoal começa a caçoar, ou seja, primeiro chegaram aqueles e falaram, não incomoda mais Jesus, ou seja, aquele Jairo que você buscou,
aquele lá que você achou que era a solução para os problemas lá da sua casa, esse daí não adianta nem mais você incomodar, porque já não tem mais jeito. E quando ele chega na casa, que aquele que você trouxe para resolver falou o que era necessário para a solução, o pessoal começou a dar risada. Começou a dar risada. E Jesus falou o que para Jairo? Crês somente. Crês somente. Por quê? Porque se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Ô pastor, mas tá bom, tá tudo lindo e maravilhoso. O que isso tem a ver comigo e contigo? Tudo, meu irmão. Por quê? Porque talvez você entre aqui nessa noite também fazendo algumas perguntas. Não tem mais jeito, não tem mais saída. Meu marido não se converte, meu filho está indo para esse caminho, parece que não tem mais escape. A situação na empresa está assim, o meu relacionamento está caminhando por lá. Eu acho que eu vou desistir de tudo e vou entrar numa onda de Sara, começar a chacotear deste Deus. E o convite da palavra de Deus nessa noite é: não creia tão somente, porque você há de ver a glória deste Deus na sua vida. É isso, meu irmão. A caminhada é assim. Tenha um coração adorador, tenha um coração hospitaleiro e tenha um coração organizado e preparado para receber as orientações deste Deus maravilhoso, assim como ele falou lá. E eu louvo a Deus, porque Deus sabia o que estava acontecendo dentro do coração da Sara lá atrás. E você acha que ele não sabe o que está acontecendo no seu coração aqui, agora? Pô, você sabe que sabe. Eu sei que sabe. Nós sabemos. Então, a minha esperança é que quando você voltar para casa hoje, você seja visitado por Deus. Seja visitado pelo Senhor. O Senhor esteja lá, literalmente falando, lhe aguardando. E a sua casa possa ser uma casa de adoração a este Deus, uma casa hospitaleira e uma casa organizada. Crendo tão somente que para Deus não há absolutamente nada impossível. Amém? Vou fazer o seguinte, eu vou orar. E eu quero tão somente que você faça um pedido diante de Deus. Mas faz aquele recorte. Sabe aquele que é o impossível, Deus. Ó, eu julgo impossível. E esse aqui, ó. O impossível. Faz isso aqui. O impossível. O impossível. Eu quero orar. Eu gostaria de apresentar esse pedido diante do altar da graça do Pai. E rogar para que Ele faça conforme o poder dEle. Vamos orar? Deus, nós somos o Teu povo. Nós não acreditamos, Deus, em pau, pedaço de árvore, gesso, cristal. Não. Vãs filosofias, movimento A, B, ou C. A gente não tem, olha Deus, a gente não quer saber desse tipo de coisa. Nós acreditamos, sabemos e esperamos que o socorro bem presente vem do Senhor. E de mais ninguém. Absolutamente de mais ninguém. Por isso, Deus, o meu irmão, a minha irmã, nessa oportunidade, nesse tempo que se chama hoje, apresenta diante do teu altar esta causa, que aos olhos humanos até parece impossível. Mas nós sabemos, Deus, que para ti não existe nada impossível. Opera, Senhor, o milagre. Opera, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Organiza a vida do teu povo, dê força. E faça, Deus, a tua obra no coração. No nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.